Meus irmãos, eu quero então desejar a todos um bom dia e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Então, hoje nós vamos caminhando, mais uma lição sobre seitas, religiões, e nós estaremos falando hoje sobre o neopaganismo. O que vem a ser esse neopaganismo, hein? É algo que talvez nós não estamos acostumados a ver na nossa cidade, mas quando nós assistimos televisão, nós podemos nos deparar com ele, ok? Nós vamos abrir a palavra em Deuteronômio 18, de 10 a 12. Vamos ler o versículo 9 também, até o 13, tá? Para ter um entendimento mais completo. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Então vamos orar mais uma vez. Amado Deus, nós queremos nesse momento agradecer por essa oportunidade e pedir que Tu nos ilumine, tenha misericórdia de nós, para que aprendamos o que é importante, ó Deus, sobre esse assunto, sobre a lição de hoje, ó Deus, o neopaganismo. E que o Evangelho, ó Deus, ele se firme e que ele venha a prosperar no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, o texto de Deuteronômio, ele está aqui tratando de alguns dos desvios religiosos daquela época. O povo está para entrar na terra de Canaã. Moisés, então, ele profere um grande discurso e depois disso, passado algum tempo, ele morre e aí o povo entra na terra. Mas antes de entrar, é preciso que Deus esclareça por meio de Moisés aquela nova geração, os filhos daqueles que morreram no deserto durante aqueles 40 anos. Então, a nova geração precisa saber, olha, vocês vão entrar lá, mas existem práticas lá que são abomináveis. Há aqui uma tradução mais moderna que diz práticas nojentas, sobre o que eles faziam. Entre elas, nós temos aqui aqueles que queimavam seus filhos em rituais a deuses. Temos aqueles que fazem a adivinhação do futuro, ou tentam fazer, aqueles que que consultavam os mortos como médium. Temos aqueles que tentavam adivinhar por meio de um cadáver, necromancia. Nós temos aqui aqueles que também se envolviam com magia, os mágicos, e aí, o que interessa para nós são esses aqui, são aqueles que se envolviam com a magia, Então, o que é isso? São aqueles que usam de meios da natureza, tipo ervas, tipo coisas, minérios, e também envolve um contato com o sobrenatural, adoração a deuses da natureza. Com o tempo, isso foi passando, desde de Canaã, os povos ao redor também tinham seus deuses, suas magias. Quando chega no Novo Testamento, o Novo Testamento ele fala de mágicos, ele usa a palavra farmaqueu, a palavra para farmácia nos dias de hoje. São pessoas que manipulavam elementos para então fazer suas artes mágicas. E é isso que é a magia, Também o uso de elementos da natureza, como também é o contato com o sobrenatural, a adoração a deuses da natureza.
E com o cristianismo, como o cristianismo ele se espalhou, foi para a Europa, e com a queda do Império Romano, né, o cristianismo, então, ele chega a todas essas localidades da Europa. E esses povos chamados pagãos, né, eles tinham seus deuses, sua adoração, e é por isso que é chamado de paganismo. Né? Os deuses gregos, romanos, eles tinham já a adoração aos seus deuses, que eram os deuses oficiais, né, do Império Romano, e eles não tinham nada a ver com o paganismo, mas eles tinham o paganismo deles. Então, o paganismo fora do Império Romano é um paganismo mais tosco, é um paganismo mais menos institucionalizado. O povo, eles adoram nas matas, nas cavernas, de maneira simples, né? Já o paganismo do Império Romano, eles já tinham, né, seus templos, seus deuses faziam estátuas para eles, então era muito mais elaborado, né? Já existia mais literatura sobre aquele tipo de adoração e de paganismo. Então, daí surge o paganismo antigo, e onde os missionários cristãos iam chegando, eles iam pregando a palavra, eles iam ensinando para esses povos, né, que aquilo ali era errado, só existe um Deus, só existe uma forma de adorar a Deus. E à medida que o povo ia se convertendo, os missionários, né, aqueles irmãos que chegavam, eles convenciam eles a acabar com os seus locais de culto, a quebrar, né, suas estátuas de madeira, feito de outra forma, queimar, né, como aconteceu em Éfeso, né, foi lido hoje pelo Renato aqui no texto, que quando Paulo ele estava fazendo a obra dele em Éfeso, à medida que houve conversão, à medida que Deus mostrou o seu poder, as pessoas elas entendiam que o paganismo, né, a adoração aos deuses, a feitiçaria, a bruxaria, os encantamentos, tudo isso aí é vão, tudo é falho, tudo é errado, tudo é sem proveito, a ponto que eles ajuntaram os livros, né? Veja como já estava bem adiantada essa parte da magia lá em Éfeso. Havia livros, com certeza havia escolas, né? Havia ensinamento, havia algo já bem institucionalizado, e eles pegam então isso e jogam lá na praça e botam fogo em tudo. Então, quer dizer, isso é coisa do passado, isso não tem significado. Bom, da mesma forma aconteceu, né? Nas regiões da Europa, aonde o cristianismo chegou, o paganismo ele foi se afastando. E quando Constantino, lá pelo ano 312, né, depois de Cristo, ele entende que o cristianismo ele é uma religião importante, ele torna ela a religião do Estado, né? E ele então manda construir templos, né? Ele então favorece os seus sacerdotes, né? Os líderes cristãos. Ele institucionaliza um dia, que é o dia de domingo, né, para adoração. E os pagãos dentro do Império Romano, eles vão se encolhendo. E eles vão sendo batizados. Então, muitos são batizados naquela época sem conversão. Porque o imperador, agora, ele se declara cristão. O imperador, ele apoia igrejas cristãs. Então, muita gente, né, que era pagã foi batizada também. E com isso, eles na igreja cultuavam a Cristo, cultuavam a Deus, e lá na casa deles alguns cultuavam os seus deuses pagãos. E é por isso que a história mostra que a igreja cristã ela foi invadida dentro dela por influências pagãs. E é por isso que na Idade Média surge muita superstição, muitos rituais estranhos ao cristianismo, né? A ponto que na Reforma Protestante eles vão fazer uma reavaliação dentro da Bíblia e aí eles falam, isso aqui não confere com a Bíblia. E aí eles vão lançar fora. Bom, nesse tempo então, durante o início do cristianismo, né, até a Reforma Protestante, nós vemos que o cristianismo ele tomou conta da Europa. Todos os estados ali, né,
os países, os reinos, eles vão tomando o cristianismo como sua religião principal. Mas sempre existiu o paganismo. Sempre. Né? Inglaterra, França, Espanha, os Países Baixos, né? lá na região noroeste, todos aqueles lugares, mesmo, né, tendo o catolicismo ali, mesmo depois tendo a reforma, sempre houve. Né? Então nós chegamos aí ao ano de 1500, a reforma explode, os reformadores eles agora vão influenciar aqueles países que antes eram católicos, muitos se convertem ao protestantismo, outros permanecem católicos e vão se fortalecendo. Chega ao ponto que a própria Igreja Católica, num determinado momento, ela levanta um tribunal para poder, né, julgar casos, principalmente casos de bruxaria. Tribunal da Inquisição, que é onde eles chamam, se alguém fosse denunciado fazendo artes mágicas, artes de bruxaria, dentro dos reinos, dentro dos seus territórios, essa pessoa é chamada lá na igreja, e o Estado estava junto com a igreja, então era como se fosse lei. A lei da igreja era a lei do Estado, e aqui não era uma excomunhão. A pessoa é bruxa, então vai ser excomungada da igreja. Não, a pessoa é bruxo, a lei do Estado diz que tem que morrer. Então, a excomunhão era a mesma coisa que pena de morte do Estado. Né? Então, muitas morreram, né, queimadas, principalmente mulheres, né? Eram denunciadas como bruxas, umas eram, outras não eram. E do lado protestante, nós temos também notícias que os puritanos que vieram para os Estados Unidos, também lá em Salem, né, que é nos Estados Unidos, eles tinham um tribunal de lidar com esses casos de bruxaria. Né? Então, lá nos Estados Unidos também já foi trazida, né, para o Novo Mundo a prática da bruxaria, do neopaganismo, e nos estados onde o protestantismo dominava, onde o puritanismo, né, dominava com seus princípios, ali a lei também determinava, né, que eles deveriam, se algum bruxo tivesse dentro dos seus domínios, ele deveria ser trazido, denunciado, trazido, e ele era também tratado. Muitos eram mortos ali nesse ritual. Então, eu estou falando agora do lado do protestantismo, do puritanismo, né? Inclusive está na revista isso daqui. Então, era aquela famosa caça às bruxas. Então, veja que nós estamos aqui no século XVII, século XVIII. E aí, vai passando o tempo, século XIX para o século XX, um homem, aqui nós entramos no assunto da revista, um homem que iniciou tudo isso, Gardner. Ele, quando jovem, ele foi morar lá para o lado da Ásia. E lá ele foi trabalhar, né? Ele foi fazer a vida dele por lá. Só que ele sempre foi uma pessoa interessada em coisas ocultas. E lá ele começou então a trabalhar, ele fez a vida, ganhava um dinheirinho dele, disse que ganhou até muito dinheiro, né? E então ele também tinha um viés de alguém que queria pesquisar a cultura desses povos que fazia magia, que fazia bruxaria, de ocultismo. E ele então pesquisou isso, né? E ele foi se interessando, ele foi gostando. E esse gosto então passou a dominar a vida dele de forma que quando ele volta, né, para a Inglaterra, já no século XX, ele então diz que se une a um grupo fechado de pessoas que praticam o neopaganismo, que praticam ali aquela bruxaria, e ele então é iniciado lá, ele é ordenado lá, e então ele aprofunda, e ele por fim, ele forma, né, o seu próprio grupo. Ele escreve livros, né, quando o governo da Inglaterra, ele libera a liberdade religiosa, né, para quem pratica, né, o paganismo, a bruxaria, ele então começa a escrever livros e a expor publicamente, até na televisão, né, a falar sobre esse assunto. Então, esse homem aqui, o Gardner, ele é
tido como se fosse o grande institucionalizador, iniciador da religião. E na verdade, ele dá um tom de religião para a bruxaria. E eles dão, daí surge o nome Wicca, ou Wicca, né? Eu não sei como é que se chama, Wicca, né? Aí daí, dele, dos escritos dele, da cultura que ele propaga, é que vem, né, a Wicca, que se refere à adoração por meio da natureza. Então, quando nós falamos de paganismo, nós estamos falando daqueles povos antigos, antes do cristianismo, né, no tempo do cristianismo, como nós falamos aqui, que eles adoravam lá nas fazendas, lá nas matas, né, faziam os altares, e eles observavam, né, as fases da lua, as estações do ano, e eles não criam em Deus, e é como os índios, né, era essa a forma como eles encaravam o mundo, o outro mundo, o mundo espiritual. Né? Quando nós falamos de neopaganismo, nós estamos falando de um paganismo novo, com uma nova ideia, né? Com uma nova ótica, adaptada aos dias modernos. Então, com o Gardner, quer dizer, então surge uma nova forma de encarar aquele antigo paganismo, porque ele estudando, né, tanto lá no Oriente, quanto também estudando obras de escritores do Ocidente, ele então faz uma releitura do paganismo. E os livros dele então é uma releitura para os tempos modernos, né, de como encarar o que é ser um bruxo hoje, o que é magia hoje, né, o que é adoração à natureza hoje. E aí ele sai então estudando todos esses deuses, né? Ele faz referência aos deuses nórdicos, lá nós temos o Thor, Odin, né? Faz referência aos deuses gregos, Zeus, né? E todos os demais do panteão, faz referência, né, a deusas, locais onde se adora deusas, as femininas mesmo, né? E aí ele então inclui tudo isso, mas o que prevalece aqui é aqueles deuses dos povos celtas que eram do noroeste da Europa. Então existem outros tipos de neopaganismo, como aqueles que querem trazer de volta, né, a adoração aos deuses do Egito, os deuses, como eu disse, dos povos nórdicos, os deuses gregos, mas o que mais prevalece no mundo todo é esse viés que veio por meio do Gardner. Esse é o que mais nós vemos nos filmes, nas revistas, nos programas de entrevista, né, na internet, nos canais do YouTube. Se você abrir lá, eu estava vendo, não é de hoje não, vi ontem, mas eu já tinha visto anos atrás. E tem crescido mais e mais o canal de gente no Brasil, principalmente canais liderados por mulheres, né, onde elas se auto-intitulam, né, adoradoras da natureza, neopagãs, bruxas até. Tem muito. Jovens, a maioria é jovem. As que são mais velhas já iniciaram quando jovens ainda. Né? E isso não é nada feio, como se fosse um bruxo, né? Aquela coisa feia, horrorosa. É algo bonito, é algo belo, né? É algo que todo mundo deveria ser, traz honra, traz uma postura onde você é reconhecido na sociedade. Então, hoje, o novo paganismo, o neopaganismo, a nova bruxaria, é algo assim. Eu não sei se vocês lembram, nos anos, acho que era 90, o bruxo brasileiro Paulo Coelho. Alguém lembra dele aqui? Paulo Coelho, escritor, estava na televisão, parece que tinha até programas na televisão. Se não tinha, pelo menos ele era muito requisitado para programas de entrevista, né? Então ele popularizou muito no Brasil e ele tinha e deixou muitos livros escritos sobre a bruxaria, algo que quando você olha você perde aquele medo dos bruxos horrorosos dos filmes de terror, né? Aquela coisa feia. E aí muitos querem ser também, né? Então o Gardner, ele escreveu 2 livros principais. Em 1954, ele escreveu A Bruxaria Hoje. Então, aqui ele já
traz uma síntese, né? Ele traz uma explicação de tudo que ele aprendeu e ele aplica na Europa do tempo dele e serve para outros lugares. Depois, em 1959, ele escreve o significado da bruxaria, que também ele vai expandindo essa ideia. Então ele morre 12 de fevereiro de 1964, aqui diz quando ele regressava do Líbano. Ele morre. E aí, o que acontece agora? Acabou? Com a morte dele é que a coisa mesmo se espalhou pelo mundo, porque os seus seguidores, né, que os livros dele, na verdade, são os que formaram os seus seguidores. Os livros dele, então, quando caem nas mãos de pessoas que querem aprofundar no assunto, pessoas que gostam do assunto, pessoas que querem estudar a fundo e praticar a fundo, elas também vão formar novas, vamos dizer, novas religiões dentro desse assunto. E é daí que todos os outros que surgem nos anos 60, 50, 60, 70, tudo é baseado em Gardner. E claro, né, eles vão buscar em outros meios também fundamentos para a sua religião neopagã. Mas o Gardner, Gardner é a referência, ok? Bom, quais são os principais pontos doutrinários? Vamos aqui para a página 51. Então nós temos aqui o seguinte: quais são os deuses da Wicca? Qual é a ética? Como é que eles ensinam o povo a viver assim, em relação à ética? O certo e o errado, o bem e o mal. Como é a característica dos cultos deles? E aí nós vamos encerrar com os sabás deles, ok? Então, as principais divindades da Wicca, primeiro é preciso dizer o seguinte, que o cristianismo, nós temos Deus, e Deus, ele sempre se apresentou como o Deus. Os líderes sempre foram os homens. E assim é. Nós temos os deuses também da Grécia, Zeus, né, representado como homem. Nós temos lá nos países nórdicos o Thor, né, o Odin, principalmente que eles falam tanto da força, né, do poder dos guerreiros, são homens. Já o paganismo que veio dessa área da Europa e que foi interpretado por Gardner e que depois foi interpretado ainda pelos seguidores dele, é mais voltado para o feminino. Então, as principais deidades são femininas. Tem o masculino também, como nós vamos ver aqui agora. Então, tem dois deuses principais, a deusa e o deus. A deusa, né, ela é os termos atribuídos a ela. A grande mãe é a representação da doçura, como uma mãe, né? Ela é amorosa, ela é doce, ela cuida dos seus filhos, ela se dá pelos seus filhos, ou seja, ela se oferece em alto sacrifício por eles, ela nutre eles. Então, a grande mãe também ela é representada, às vezes, até pela lua, por elementos, né, assim, da natureza. E o Deus? O Deus, ele é mais em segundo plano. Ele é aquele que é o selvagem. Ele é representado como aquele o brutamontes, né? Ele é o caçador, né? Ele é representado, às vezes, né, também por elementos da natureza, e o formato dele é um homem com chifres, ou então um bode, né, com chifres. Aí, no Brasil, eles fariam brincadeira dele, mas nos países dele isso significa, né, isso mostra o formato como eles idealizam eles. Então, nada disso significa que eles viram esses seres. Isso apenas mostra que eles idealizaram. Com certeza isso foi trazido de anos e anos, né, do passado do paganismo e permanece até hoje. Às vezes o homem é aquele da mata, né, que tem as suas ferramentas de caça, às vezes tem pé de bode, né, e o chifre, né, e é aquele da natureza, o brutamontes.
A mulher é a delicada, é a bonita. Então, essas são as representações das deidades do paganismo. A deusa e o deus. A deusa é a grande. Então, a mulher dentro da Wicca, ela possui status maior do que o homem. E o sacerdócio, na maioria, é exercido por mulheres. São sacerdotisas. Se tem que dirigir o culto, na maioria das vezes é uma mulher. Se alguém quer entrar, quer participar, quem vai iniciar essa pessoa, né, é a mulher. É claro que nos rituais acontece também de o homem ele iniciar uma mulher e a mulher iniciar um homem. Isso aí depende do grupo pagão. Mas, no geral, a mulher predomina. É por isso que tem tanta mulher que faz parte do paganismo no YouTube, do neopaganismo. Segunda lição, que o homem é um ser meio negativo, meio zero à esquerda. É negativo. Ele não serve para quase nada. Né? Me parece que é bem assim a cara do feminismo hoje na nossa sociedade. A mulher é tudo. O homem, né, ele tem que pedir licença para viver ainda. Que coisa, né? Mas isso aqui é bem antes do feminismo, viu, gente? Eu vou deixar claro isso. Esses princípios aqui são bem antes de existir o feminismo nas nossas sociedades, tá certo? Só que hoje, é claro que o feminismo ele se apropria dessa religião para poder implantar, né, suas ideias e aí todo mundo gosta, né? Dá tudo certo para eles. Bom, as principais divindades, eles não são encarados de maneira pessoal. Então, para eles lá, quando fala do Deus e da deusa, eles não têm como se fosse um ser que existe pessoalmente no mundo espiritual, que eles podem invocar. Como nós acreditamos em Jesus, que está no céu, que viveu aqui, foi para o céu, Deus ele existe, o Espírito Santo existe e é pessoal, não é uma força sem ter característica, né, sem ter uma presença própria, não. Aqui eles não encaram dessa forma. Esses dois deuses são apenas representações das forças da natureza, né? Então é assim, vamos ler aqui o que eles dizem. Para nós, da Wicca, né, eles estão dizendo, para nós os deuses não são intocáveis, não são distantes ou castradores. Pelo contrário, os deuses são como nós. Eles interagem conosco em todos os campos da nossa vida. Nós não tememos os deuses, nós apenas os respeitamos. Nós possuímos cada divindade dentro de nós e fora de nós. Isso é bem parecido com o que nós vimos sobre o budismo em uma lição passada. É uma tentativa aí de misturar a deidade com a própria pessoa. Mas a diferença entre o pensamento do neopaganismo e do budismo é o seguinte, que lá eles veem os deuses como bem distantes do ser humano, eles não têm contato. Não tem como ter contato, então nós vamos viver a nossa fé aqui mesmo dentro das nossas condições. Já o neopaganismo, ele diz, olha, os deuses existem e eles são tanto grandes, mas eles são principalmente, né, deuses que vivem no nosso meio, está com a gente. E são até falhos como a gente, e até gosta de coisas como nós gostamos. É meio confuso, mas é assim que eles acreditam, né? Então, os conceitos da Wicca são, na verdade, uma reconstrução de uma religião antiga chamada panteísmo. Então, o que é o panteísmo? O panteísmo é aquela crença pagã também, antiga, de que tudo que existe é emanação da divindade. Tudo que existe no universo, na Terra, como os seres, né, os animais, as plantas, os minerais, tudo isso é uma emanação de Deus. É como se fosse o corpo de Deus. A alma de Deus é aquela que nós não vemos, e o corpo é o mundo, os seres, tudo que existe. Então isso é panteísmo, tudo é Deus. Deus é tudo. Deus, eu posso ser Deus, parte de Deus no caso, né? Todo mundo aqui é parte de Deus. Essa
madeira que foi utilizada para fazer esse púlpito também é parte de Deus. O que foi usado para fazer esse templo é parte de Deus. Os carros que foi utilizado. Então, tudo é Deus. Então, isso é panteísmo. E é assim também que o neopaganismo pensa e ensina. É uma mistura do Criador com a criatura. E nós não cremos dessa forma, né? Aqui tem uma citação do Francis Schaeffer. Ele diz assim: o valor das coisas não está nelas próprias, mas reside no fato de que Deus as fez e, portanto, são dignas de ser tratadas com todo respeito. Então, esse é o pensamento bíblico, né? Qual é o valor que existe em tudo que foi feito? Tem um valor supremo. Deus diz: eis que é bom. Ele mesmo disse, ele foi criando e dizendo: isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E mesmo depois da queda, é o mundo dele, e é o mundo que ele vai um dia renovar e transformar em novos céus e nova terra. Mas o mundo não é Deus, o mundo é apenas uma obra finita do Deus infinito, né? E o neopaganismo, então, ele chega ao ponto de tratar tudo como se fosse deidade, né? Então, essas são as divindades da Wicca, né? A deusa principal e o deus capacho. Vamos lá. O relativismo ético, nós vamos falar agora sobre a ética. Como é que eles entendem o bem e o mal? Toda religião ensina os seus adeptos a viver nesse mundo de acordo com a sua doutrina. Tem coisas que são legalizadas, são apoiadas, e tem coisas que eles desaprovam. Toda religião é assim. E os adoradores aqui do neopaganismo, eles entendem a moralidade como se fosse relativa, ou seja, para nós é absoluto. O que é certo, o que é errado. Sim é sim, e não é não. O que Deus ensinou é lei e autoridade. O que Deus desaprova, aquilo ali é pecado. Então não tem como negociar dentro da palavra de Deus a questão da moralidade. Não, mas e o jeitinho brasileiro? Esse jeitinho brasileiro é pecado. Aí uma mentirinha para poder eu me safar, ou ganhar bem, ou ajudar, isso aí é pecado. Agora você se safa, mas é pecado. E tem consequências, com certeza, né? Aí, se eu fizer, né, amenizar aqui, se Deus ele diz que não pode amenizar e você ameniza, isso daí é pecado. É contra a vontade dele. Então isso é absoluto moral. Não negocia. Já aqui dentro do novo paganismo, quanto à questão de moralidade, eles ensinam que depende, né? Vamos ver aqui. Eles usam uma frase que nós podemos aqui pensar sobre ela. Veja, a mesma água que tira a sede, está escrito com C aqui, né? Sede com C, está errado. Pode matar afogado. O que eles estão querendo dizer com isso? Me diga. A mesma água que tira a sede, mata afogado. Aplica isso para a moralidade. Aplica isso para o indivíduo. O que significa isso? A água é boa, tira a sede, mas a água mata afogado, é ruim. E para a pessoa? É aplicado ao bem ou ao mal. Vai depender da pessoa. Então, para eles, existe, né, energia. Não existe magia negra, magia branca para eles. Isso aí é coisa do candomblé, como nós vimos, de outros que praticam essas religiões aí. Mas para eles, existe a energia. Tudo depende de como você usa essa energia que está no ser humano, canalizada dentro do ser humano. Se você usa para o bem, então é bom. Se você usa para o mal, aí é ruim. Se você usa droga, te faz bem, te impede. Agora, se você usa droga, né, e você está maltratando os outros, está usando de meios para tirar a vida dos outros, aí você tem que repensar. Seria mais ou menos isso aqui. Aquele símbolo yin e yang que chama? O bem e o mal são duas forças iguais e bem equilibradas. Esse é o símbolo dele. Então, quer dizer, isso é ser relativo. Vamos ver outra frase aqui. Vícios e virtudes não são considerados por nós qualidades diferentes,
mas sim como dois lados de uma mesma personalidade. Então, a pessoa praticar seus vícios, seja qual vício for, ou vício de beber, de fumar, prostituir, ou então vício de inveja, de ciúme, né? Ou de outras falhas da pessoa, para eles, olha, nós não vamos julgar essa pessoa que está errada. Depende de como... Vamos analisar a vida da pessoa primeiro, como ela está usando, aí nós vamos dizer se ela deve abandonar isso ou não deve. As virtudes, não, as virtudes pode até ser boa, mas se as virtudes também não estão servindo para o bem-estar da pessoa, vamos analisar isso daí. De repente, essas virtudes têm que ser abandonadas, né? Não pode ser bom demais às vezes, porque senão as pessoas montam em cima das suas costas. Pode ser uma forma também de analisar a questão de vício e virtude. Então, em outras palavras, vamos traduzir aqui, eles não têm compromisso com a verdade bíblica moral. Não tem. Eles não estão nem preocupados com isso. Eles nem têm a palavra de Deus para gerir essas coisas. Eles têm os princípios deles trazidos de Howard e de outros princípios modernos da sociedade também. Deu certo, não deu, vamos viver, viva a sua vida, ninguém te incomode, e é isso, né? Você fala disso aí, a gente assim, vê isso aí das pessoas disfarçadamente, né, quando a gente convive, né? A forma como elas se expressam e vivem, né? Tem isso aí, né? A gente fica pensando, né, que a gente pensa que está tão distante de nós, mas na verdade está ao nosso redor. Isso é o normal, é o relativismo da nossa sociedade hoje. A filosofia de vida das pessoas, né, que não conhecem, né, a Cristo, né, como você falou, que não tem compromisso com a verdade, né? E a gente ouve muito isso, né, das pessoas que trabalham conosco, que não são cristãs, né? Essa questão do relativismo, né? Você falou uma mentirinha, né? Não vai fazer mal para ninguém, o que é que tem, né? Não é? Mas assim, parece tão longe, mas está perto de nós, né? No nosso redor, né? No meio das pessoas que não professam a fé verdadeira em Cristo. Né? Então é assim, eles não estão interessados na ética cristã, o ponto é isso. A única ética que ensina o ser humano sobre verdades imutáveis é o cristianismo. Né? Fora dele, tudo mais eles vão construir da forma como eles bem entendem. Porque ele não tem um Deus que vai mesmo impor, então você constrói sua própria ética. Não, ele se droga, mas ele vai na casa dele, não aborda ninguém, deixa quieto lá. Não, ele vai na festa aí de São João, mas é porque trabalha na prefeitura, ele depende daquilo. Nós, no nosso meio, nós aceitamos ela. Mas não podemos aceitar, né? Então, esse discurso do relativismo, ele é antigo. Assim, veio de alguns filósofos do século XVIII para cá, né? E daí para frente foi só relativismo em cima de relativismo, partindo dos filósofos, eu estou falando, viu? Que influencia a sociedade, principalmente a nossa sociedade ocidental, né? E se não for o cristianismo que impõe o que é certo e errado, a sociedade hoje estaria, eu não sei, nem imagino como estaria hoje a sociedade. Porque se tem ainda o apego à justiça, à verdade, foi por influência, principalmente do cristianismo, principalmente. E aí os homens da lei vão dizer isso daí, né? O que é certo e o que é errado, isso vem de longa data, né? E é aprovado por Deus. Mas está na nossa lei, muita coisa, né? Principalmente nas principais leis, da coluna vertebral, né, da sociedade. As outras coisas, emendas, já são mais para desviar mesmo, né? Aí junta os filósofos que também apregoam isso, e agora, por fim, né, outras religiões, de forma que qualquer pessoa em qualquer lugar hoje, ela entende isso. Olha, e daí? Eu tenho a minha vida, eu cuido da sua e pronto. Mas não é bem assim. E outra coisa, por exemplo, hoje nas escolas brasileiras, se comemora Halloween, né? Colocou-se isso aqui, uma festa que nem é da nossa cultura, colocava dentro hoje aqui no Brasil, comemorado nas escolas como uma coisa legal. Mas aí eu pergunto, por que é comemorado, né? Aqui ele vai falar, no final da lição, que no Brasil existe uma influência do neopaganismo,
da religião Wicca, né? Aí eu pergunto, o brasileiro não tem cara disso, parece, né? Mas quando vem de fora e acha um país como o nosso, multicultural, principalmente um país que pende para o lado das coisas espirituais, né? Com essa mistura do cristianismo, das religiões afro, da religião indígena, né? Então aqui é um local fértil para implantar isso. E aí não demora muito, né? Os adeptos eles vão querer também ter um espaço no calendário do país. Eu acho que hoje não vai demorar muito, talvez vai comemorar o Dia das Bruxas oficialmente, né? Talvez comemore oficialmente. Hoje se comemora não oficialmente, por prazer, por alegria, né? Mas não é oficial. Quer dizer, o governo ele não tem interesse hoje de que o povo brasileiro ele comemore isso, brinque e tal. Na Europa é oficial, já é do calendário. Na sexta-feira, mais na sexta-feira, né? Dia 31 de outubro lá também ou não? Mas pré as festas, tipo, sexta-feira é o último dia de aula, vai ter 2 semanas de férias. Aí as crianças vão de fantasia, seja super-homem ou de bruxa mesmo, tudo. Mas, por exemplo, minha filha cristã, ela não é obrigada nem a ir. Ainda bem que eles não obrigam, né? E nem tira ponto porque não vai. Porque aqui tem lugar que quer tirar ponto. Eu fiz questão que ela fosse não fantasiada, mas para ela ver, entender, para mim poder explicar para ela. Exato. Então nós precisamos, né, fazer isso com os nossos filhos. Né? O governo impõe, a prefeitura impõe. A festa junina nossa aqui nas Rio e cresci dentro da festa, nas escolas com festa junina. É preciso deixar claro aqui o seguinte, a prefeitura, ela permite, ou às vezes impõe no currículo, que se coloque, que se ensine essas festas principais. O governo do estado, às vezes também no currículo vai permitir. O governo federal, aí é que vai, porque é de lá que parte as ideias, é do governo federal mesmo. Então, por que se obriga a isso? Eu me pergunto, a maior parte da população brasileira é católica protestante. Não tem interesse. Teoricamente, nós não temos interesse. A população de Pontalina é católica e protestante. Nós não temos interesses em algumas. Por que no currículo tem que empurrar isso? Então, isso não representa o povo. Se fosse representar o povo mesmo, tinha que implantar no currículo questões mais da terra, do local. Né? Mas veja como tem coisas que obrigam o povo sem que não tenha nexo com a cultura ou a fé do povo daquele território. Então, nós devemos não concordar mesmo, coisa que o pessoal daqui, o pastor Davi, teve envolvido até em cobrar, né, que não se faça isso, né, os pastores, e o certo é isso mesmo. Até porque... Do outro lado também, tem aquela questão que, infelizmente, tem cristãos, né, evangélicos que compactuam, que gostam, que acham interessante, que participam. E sabe por quê? E isso, assim, traz uma imagem ruim para os outros que não querem participar e que são contrários a isso, né? O problema é o seguinte, quando se torna lei, nós que somos aqui a população, nós entendemos o seguinte, isso aqui, nós temos que ser obrigados a cumprir isso, de fato. Mas entenda o seguinte, aqueles que estão no poder trabalham para nós que somos o povo. Então, é preciso ser entendido isso daí. Então, o povo não é obrigado, principalmente nas escolas, a ensinar bruxaria, né, outras coisas para os filhos, como se fosse obrigatório, porque nós somos o lado soberano da história. Parece que não, parece que o povo é o que tem que ser mandado e obedecer, mas é bem o contrário. Nós é quem mandamos e aqueles que fazem as leis têm que fazer de modo que a gente tenha liberdade de viver e ter bem-estar no nosso território, seja municipal, estadual, federal. Agora, para fazer isso, tem que dizer para eles, olha, vocês tomem cuidado, né? Vocês não estão trabalhando para nós, o povo. Presta atenção. E aí, conhecer a palavra de Deus é o outro meio de nos precavermos e lutarmos contra isso, para o povo de Deus não aceitar isso de boa. Seria a democracia, né? Essa é a democracia. Tem que ser assim, não é nem
Mais ou menos, não. Tem que ser assim. Quando se vai, as pessoas têm, parece que ojeriza, quando se fala política, não, eu não discuto política. Porque a gente não deve entrar em politicagem, mas política é uma ciência e que nós deveríamos desejar aprender sobre política, mas o povo, claro, né, não menos instruídos, às vezes já tem um preconceito, né, não quer aprender realmente, né, sobre o que é a política, né, quais são os nossos direitos e deveres. Porque às vezes a gente tem direitos que nem imagina que tem. E às vezes somos o quê? Ficamos subjugados por não compreender quais são os nossos direitos, por não conhecer quais são os nossos direitos. Então, infelizmente, o brasileiro, de uma forma geral, ele não gosta muito de falar sobre política, né? Porque já tem um preconceito. Ele sai por isso, às vezes aceita certas coisas, às vezes fica subjugado a algumas questões. Bom, põe na escola algumas coisas que a gente sabe que não condiz com a palavra de Deus, né? Nós cristãos temos o entendimento, mas as pessoas do mundo não têm. Então elas acham que tá na escola, né? O governo tá dizendo que tem que ser, então eu não vou fazer nada, né? Então isso vai, né, passando, infelizmente. Por exemplo, a minha professora me botou no grupo dos alunos que os alunos deveriam ir tal dia, porque ia ter a quadrilha, tá. Aí eu expliquei para ela, olha, Beatriz não vai, porque nós somos cristãos, evangélicos, e por isso ela não participa. Ela disse, não, tudo bem, obrigada. Né? Então não foi nada anormal, né? Ok. Então tem essas questões também que o povo precisa conhecer seus direitos, né? Como seus deveres, né? Para poder realmente confrontar. E construir, se precisar, desconstruir e construir de novo uma política de educação. Acrescentar em cima do que ela falou, eu falei semana passada, né? A minha, assim, hoje a minha rebeldia, que eu falo com a palavra de Deus, fala que nós temos que o cristão tem que se posicionar. Uhum. Eu acho que chegou o tempo de nós, cristãos, largar, igual o Dário falou que nós estamos muito relativismo, né? Não, está tomando em casa, não está tranquilo, não está... Não, nós temos que acabar com isso. Nós não temos mais que aceitar. É o sim, sim, não, não. E nós, assim, em cima do que ela falou, assim, as igrejas hoje, porque nós somos maioria, tanto o católico na Europa ainda, a hora que começa a dar distorção de coisas, eles impõem. O catolicismo ainda se impõe e as coisas acontecem. E até hoje, para mim, eu não sei o nível de Brasil, mas se o catolicismo se impõe a algo, você pode ter certeza. Eles vão escutar ainda, eles ainda predominam, mundialmente falando. Então, nós, o cristão, somos a maioria, o povo cristão de um modo geral. Então, se nós procurarmos saber os nossos direitos, entender a política, eu não discuto política, mas não vem também querer narrativa, vem pôr coisas na minha cabeça, não, peraí. Então, você tem o seu conceito, eu tenho o meu, então não queira, se você for me escutar, eu te escuto. Pelo contrário, a conversa parou aqui. Mas nós não podemos mais nos calar. Aí está ensinando um beabá para o seu filho na escola que você nem sabe se existe lei, qual lei. Até hoje eu vi, não sei se no Instagram de madrugada, acordei por hora, depois fui ver, um pai que foi na escola chamou até a polícia, porque estava ensinando algo, tipo, não sei se eu vi isso aí. Eu não lembro direito o que é o contexto, mas o pai sabia, ele era cristão, eu falei, eu não aceito, ponto final. E a polícia foi, o policial deu o maior sabão, a professora falou assim, eu não vou mais discutir com a senhora não sabe, não consigo responder nada aqui dentro da lei. Então, quer dizer, fora da lei, eles estão ensinando algo para os nossos filhos, desviando o contexto que nós temos. E nós estamos o quê? Só sobre esse assunto ainda, lá em Abreu e Lima, que é onde eu morava, é uma cidade onde tem uma predominância muito grande de evangélico. É muito grande, são muito influentes lá. Cidade grande lá e tem muito evangelho. Então, numa escola lá, que eu fui fazer estágio, eu vi que no dia da Páscoa eles falaram de Jesus, da Páscoa cristã, colocaram até cânticos, me chamou a atenção. E ao ver com a como é que chama lá, a coordenadora pedagógica, né? Por que isso? Ela, olha, a cidade, a maioria aqui é evangélica.
Então, ao preparar o projeto político-pedagógico, a gente tem que levar em conta a cultura evangélica, a cultura dos nossos alunos e pais. E é certo. Se uma pessoa que é diferente de tudo quiser implantar a cultura dela, ela não trabalha pelo povo. Ela tá usando de ideologia e não de projeto político-pedagógico, e não de educação. Pode-se conhecer tudo dentro da escola. Você pode falar de carnaval, você pode falar de bruxaria, você pode falar de Halloween, você pode falar de homossexualismo, né? de ideologia de gênero. Você pode falar na escola. Agora, tornar isso como se fosse a ideia predominante e impor, isso não faz parte do projeto político-pedagógico. Principalmente no lugar onde o povo, a predominância do povo é contra isso. Então, é preciso levar isso em conta, e ela foi certa. Por isso que lá nessa escola faz-se muita referência, né? Pouca referência a essas datas e muita referência mais a princípios cristãos. Pode. E aí, quando você está falando que é o período, tem muitos professores aí, quem é mãe sabe, que não estão só falando sobre o assunto, eles estão tentando implantar como uma ideologia. É isso aí que é o sério. É uma doutrina. É doutrinar mesmo. Pode conversar com seus filhos aí que eles vão te falar. Ó, aconteceu assim, e eles já, né? O que está acontecendo? Então nós temos que abrir o olho, ser radical e rebelde. Como é que é? Eu falo assim, né? Não, eu gostei. Depois que você explicou, eu gostei. É ser mesmo. Essas pessoas, mas não aceitar. É dar a vida. Se você é homossexual, se você usa sua droga bem, para mim não vai diferenciar, mas não queira fazer eu engolir isso aqui de para baixo. Eu estou aqui para te servir. E eu estou aqui para te amar. A gente tem que ser ousado. Ousadia na fé. Não vou falar nada porque vai ofender. É assim que essas ideias e o paganismo ele entra em todas as instâncias da sociedade. E Pontalina, né, nós corremos o risco muito grande, os evangélicos daqui, até os cristãos católicos daqui, de sucumbir debaixo de ideologias, de ideias, de viver uma vida vazia a respeito de fé. Aqui tem isso, e tem muito mesmo. E nós precisamos mudar a nossa atitude. Eu digo agora para a igreja. Nós temos que mudar a nossa atitude, porque se formos... Os pastores não vão poder amanhã falar que minha esposa pode ser submissa a mim. Pode, já está bem próximo disso. O amor de Cristo sobre a minha esposa, ela vai poder ser... O pastor falar, ele vai ser preso, 5 anos de cadeia. Nem o estuprador não tem isso. É ideologia ou não? Vocês já falam sobre a questão desse neo, né? Essa palavra já fala novo, né? Neocolonialismo. Tudo de novo, né? Tudo novo, né? A gente vê, né? Eu como professor de história, professor de filosofia também, sociologia, né? Eu sempre ensino isso quando chega, né? Quando chega na reforma protestante, eu tenho que me precaver. Por quê? Porque a igreja, certo, que é aceita nas escolas é a igreja católica. Se não for a igreja católica, não pode. Não pode. Inclusive, eles excluem os alunos. Falam, olha, se você quisesse participar da aula de ensino religioso, beleza, senão você pode ficar para fora. Quer dizer, são excluídos. Por quê? Porque no nosso Brasil, a igreja predominante das escolas é a igreja católica. Exatamente. Né? Então, quando o Ulisses fala sobre aqui, ela é forte, né? Ela é uma igreja forte. Eu vejo assim, Martinho Lutero, né, e João Calvino foi caçado pela igreja católica. Como houve a reforma protestante, ou seja, as pessoas passaram a entender que as pessoas não são salvas pelas boas obras, como a igreja católica prega. Elas são salvas pela fé, certo? E isso Martinho Lutero e João Calvino pregavam. Tanto é que veio, né, os tribunais, quando o senhor estava falando aí, do Santo Ofício, os tribunais da Inquisição, né? Começou a perseguir essas pessoas que são adeptas a Martinho Lutero e João Calvino. Então, quer dizer, a igreja católica não foi bonzinha nada, até hoje não é. Por quê? Porque, por exemplo, nas escolas, quando existe essa procissão aqui, as pessoas falam assim, olha, cada um tem que trazer um tote. Entendeu? E se você não traz um tote, você não ganha nota.
Você está entendendo? Então, tem que levar o Todd, tem que levar o leite, entendeu? Para as pessoas passarem ao redor, né? Entre aspas, doar, né? Para as pessoas. Outra coisa é a questão das festas religiosas que nós temos na nossa cidade, né? Aonde vai esse dinheiro? Entendeu? E a bebedeira e a comilança é em frente ao templo da igreja. Está ali de frente, eu estou sentado para servir o templo na frente. Né? E aí isso pode, tudo pode, menos o ensino protestante nas igrejas, né? Religioso. Então, quer dizer, quando o Ulisses fala que a igreja é forte, eu vejo que todo esse dinheiro dessa portaria deve ir embora, porque a igreja, por exemplo, aqui eu sei que a igreja está se reagindo para pintar, é uma dificuldade danada. Lá não, o dinheiro parece que some, porque a igreja sempre fica suja, entendeu? Esse dinheiro some. Parte a gente sabe que vai para as instâncias superiores, né? Igual eu falo assim, então eles pregam muito as boas obras. Aquele que remata um franco 10 mil, Que franco, cara. Então é assim. E aí eu vejo que toda a igreja católica também, ela assimila todas as pessoas que dizem falar, tem esse, tem tudo. Não, se for para lá, resolvi, está ótimo. Se praticar boas obras, está bom. A fé não importa. Né? Infelizmente. E aí a gente tem muito medo de se falar isso, certo? Por quê? Porque ela é muito forte, entendeu? E as pessoas não se reagem. Por exemplo, se você falar da igreja católica em Pontalina, das atrocidades que foi feito lá na época, né? Lá para trás, você é crucificado às vezes numa cidade tão pequena, entendeu? Então é muito difícil isso, nós chegarmos até isso, mas é igual o tipo de polícia, de qualquer um, a gente tem que lutar, né? Porque, por exemplo, entra prefeito e sai prefeito, tudo é católico, entendeu? É difícil, por exemplo, eu quando fui presidente da Câmara, a primeira coisa que eu cheguei lá na Câmara, o que eu fiz? Eu arrumei um voto danado na Câmara, lá tinha 2 santos, eu falei, pode tirar tudo. É mesmo. Pode tirar. A mulher falou, mas não vai tirar, eu falei, vai tirar sim. Você pode lá no seu gabinete, aqui não fica mais. E não pode. E tiraram. Tirar. E até hoje ela reclama disso comigo, mas não vai me ver. Então, tudo isso, a política ela é uma expressão, as políticas do povo são expressões de quem está lá dentro fazendo essas políticas. Assim como você citou algo aí que me fez pensar, às vezes a imoralidade de uma cidade pode ser uma expressão também da fé desse povo. Como você falou, a imoralidade como bebedeira, quem está ensinando e apoiando tudo isso? O povo gosta disso naturalmente, mas existe uma autoridade religiosa dizendo, Deus, como se Deus quer isso de vocês, pode fazer. Então, a ideia, passa essa mensagem para o povo, fique tranquilo aí, vocês são, né, daqui, católico, tal. E a câmera filmando ali. Vamos lá. Então, Joga lá mim, pastor. Pode jogar no meu lugar. Não, eu assumo. A verdade é a verdade. Nós amamos os nossos Não tem nada, não. compatriotas, mas precisamos falar da palavra de Deus. De cabeça para baixo, não tem nada, não. Não, mas aqui é nosso. A mensagem é bíblica, não é do ser humano, é de Deus, né? Ela tem que ser dita. Como fica a Bíblia, né? Esse Novo Testamento, esse Velho Testamento, em relação a essas coisas novas, de onde eles tiram isso da cabeça deles, igual o senhor estava dizendo? Você fala, né? Tipo isso aqui? Tiram da cabeça dele, né? Por exemplo, uma árvore é um Deus, entendeu? Cai uma cachoeira, o barulho dela é um milagre, né? Mas ele vem de uma divindade que é Deus, né? E parece que eles não acreditam. Eu, por exemplo, tomo muito cuidado quando eu vou falar sobre questão de lá eu falo assim, pessoal, vocês conhecem a Bíblia? Vocês acreditam na Bíblia? Os miúdos acreditam, nós acreditamos. Pois o que vocês são aqui? Nós somos católicos. E os outros, esse povo aqui é crente. Não, peraí, crente é quem crê em Deus. Se você é católico, você também é crente, você tem que crer em Deus. Toma cuidado com a palavra do português, tá? Mas se você quiser falar que ele é assembleano, que ele é presbiteriano, tudo bem. Todo mundo é crente. Todo é cristão, né? Aí eu sempre falo para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, essa palavra, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então por que vocês olham no pé do santo?
Os espíritas que Então, assim, é o acreditam costume, né? que a gente são pela só. Os dogmas, né? Os Eu dogmas. penso que você tem uma tarefa grande, não sei se você ainda está envolvido então você tem uma tarefa grande pela frente aí. Aprofunde nesse conhecimento, peça a Deus por iluminação e Deus te use lá dentro. Seja, como é a palavra? Rebelde. Seja rebelde lá, viu? Em nome de Jesus. Ok, gente, vamos encerrar então. Extrapolou o tempo. Graças a Deus, foi bom, foi proveitoso. Mas concluindo, o neopaganismo ele não encontra sustentação nenhuma na palavra de Deus, nem nos seus deuses, nem no seu culto, nem na sua moralidade, nem na sua origem, e portanto esses são alvo das nossas orações. Nós devemos orar para a conversão dos bruxos, aqueles que professam bruxaria, né, que professam adoração a essas coisas da natureza, né? Nós devemos orar pela conversão deles. Nós não devemos encarar, né? Porque aqui quase ninguém tem esses sites, né, esses canais do YouTube, mas se tivesse jovens que têm contato, que têm amigos que assistem isso, deveríamos nos posicionar e dizer, olha, conheça o Senhor Jesus Cristo, né, e pregar o Evangelho. Então nós devemos ter compaixão. Eu posso encerrar essa lição dizendo, devemos ter compaixão com aqueles que estão no erro e orar pela conversão, porque a Bíblia nos mostra que muitos foram convertidos e até queimaram seus objetos de culto, como nós vimos em Éfeso. Né? Então, assim deve ser até hoje. Nós não devemos temer, ter medo, ter aquele, né, nojo. Nós devemos amar, porque ali pode ter um servo de Cristo que virá a ser um servo de Cristo, uma serva de Cristo, irá adorar o Deus vivo e verdadeiro. Mas depende de nós pregarmos para eles, de orarmos por eles, né? E não dizer, lá é o adorador de Deus falso e bruxo, nós estamos aqui. Isso aqui não serve para nós. Não é atitude nossa. Nós somos enviados para levar o Evangelho a eles. E assim deve ser. Amém? Pastor, só uma última coisa, não vamos orar, né? Vamos. Assim, não vai levantar, não? Vamos levantar e o Ulisses vai falar. A gente vai orar agora. Todo cristão, eu falei no domingo passado e vou falar, esse é eu hoje. Nós entendemos o ID. E isso vai acabar. Vai mudar muito. É a volta de Cristo. Agora, de novo, eu falo, não estou aqui para dar recadinho para ninguém, eu detesto isso. Mas se a gente só vir aqui no domingo, só as reuniões no meio de semana, a célula, no caso do meu caso, as células, o curso, tudo, e não pedir a Deus, influenciarmos aí fora, onde eu pôr o meu pé, uma pessoa que está necessitada de eu saber o momento de eu falar a palavra de Deus. Nós vamos continuar do mesmo jeito e talvez ser influenciados ainda. Porque os que estão no erro, eles têm influência, eles estão lá no... Alguém falou para eles. E eles trabalham arduamente para implantar suas ideias. Nós devemos trabalhar também as nossas ideias, no nome de O Jesus. muçulmano, na Europa, está tomando conta. Mas eles constrangem. Você sai 5 horas da manhã, as mesquitas estão lotadas. Você pira a cabeça. E o cristão? E é todo dia. Eles vão todo dia sem Pois é. Vamos orar, irmãos? Amado Deus, nós agradecemos por esta manhã de vida, agradecemos pela Tua graça, e nós queremos aqui, ó Deus, orar por aqueles que estão no erro, como nós vimos, do neopaganismo, aqueles que acreditam que existe, ó Pai, deuses da natureza, aqueles que, ó Deus, têm pregado que tudo é possível desde que a pessoa se sinta feliz, ó Deus, aqueles que não conhecem o Deus vivo e verdadeiro, nem o seu Filho amado. Nós oramos para que eles, ó Deus, conheçam a Jesus, para que servos de todos os cantos do mundo que tenham contato com eles, os amem e preguem o Evangelho para eles, ó Deus, e deem testemunho vigoroso. Nós oramos para que aqui em Pontalina o Senhor nos dê esse amor, ó Deus, por Ti e por aqueles que estão ao nosso redor, a ponto de desejarmos, ó Deus, querer a salvação, trabalharmos pela salvação deles,
a estarmos ao lado, ó Deus, e sermos, ó Pai, diferencial. Ajuda-nos a ser luz, ajuda-nos a ser sal, abençoa a igreja de Pontalina, abençoe, ó Deus, as igrejas de Pontalina e tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajude a sermos, ó Deus, aqui testemunhas de Cristo, em nome de Jesus. Amém.